Comissão do impeachment tem sua primeira reunião e elege presidente e relator. Denunciantes e defesa da presidente Dilma devem ser ouvidos ainda esta semana. E senadores debatem fundos de incentivo tecnológico. Boa tarde. Comissão especial do impeachment elege presidente e relator. A decisão sobre o afastamento da presidente Dilma na comissão pode acontecer no dia 6 de maio, de acordo com os planos de Raimundo Lira e Antônio Anastasia. Na entrada, flores distribuídas aos parlamentares por um grupo contra o impeachment. Na reunião, para instalar oficialmente a comissão e eleger o presidente e relator, clima não tão ameno. Indicado pelo PMDB, o senador Raimundo Lira foi eleito por aclamação. Declaro eleito o presidente desta comissão especial do impeachment, o senador Raimundo Lira, a quem passo imediatamente a condução dos trabalhos, desejando a ele muito sucesso, porque a responsabilidade é muito grande. Aqui se encontram os políticos mais experientes do país. Que as disputas se atenham ao campo das ideias e da política. Que falemos sem dúvida, mas que estejamos também dispostos a ouvir. Que discordemos sim, que as discordâncias são a própria essência do regime democrático, mas que o façamos com serenidade, com paciência e com tranquilidade. Mas a escolha do relator não foi fácil. 3 questões de ordem apresentadas em plenário questionaram o indicado pelo PSDB, senador Antônio Anastasia. Total respeito ao senador Anastasia, reconhecimento da sua capacidade técnica. E quando eu me referi ao PSDB, não é porque eu não quis falar o nome do senador, porque eu tenho pessoalmente um profundo carinho. Mas o problema é que um filiado do PSDB, quando subscreve uma representação, todo o partido, no meu entendimento, no nosso entendimento, fica impedido de funcionar como relator. O PMDB indica a presidência e nós temos a prerrogativa de indicar exatamente o relator. E o nosso relator é o senador Anastasia. O PT tem candidato, coloca o candidato deles. O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, indeferiu as questões de ordem e foi seguido pela maioria da comissão. Os senhores e senhoras senadores que concordam com a decisão da presidência permaneçam como estão. 1, 2, 3. Aprovada a decisão da presidência. Sem apresentação de outra candidatura, o nome do senador Anastasia foi a voto e acabou aprovado com apenas 5 votos contrários. A partir de agora, começa a contar o prazo de 10 dias para que a comissão analise a admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma e vote um relatório pela aceitação ou arquivamento do pedido. Ainda nesta semana, deverão ser ouvidos os autores da denúncia e a defesa da presidente Dilma. A intenção é votar o relatório final no dia 6 de maio. O presidente Renan Calheiros recebeu na manhã desta terça-feira reivindicações de movimentos sociais e de prefeitos ligados à Confederação Nacional dos Municípios. Os prefeitos pediram a aprovação do projeto que reajusta os valores dos programas federais mantidos pelos municípios. Eles também querem que seja aprovada a proposta que altera a legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. A questão do ISS, que representa 8 bilhões de reais no caixa dos municípios a cada ano, assim como o reajuste dos programas federais. Tem programas que fazem 10 anos que não estão sendo reajustados, como é o caso da Estratégia da Saúde da Família, a merenda escolar, o transporte escolar. O presidente do Senado também recebeu representantes de movimentos sociais. Eles anunciaram a realização de manifestações contra o impeachment no dia 1º de maio em todo o país. Será um dos maiores 1º de maio que nós vamos realizar no Brasil, mobilizando todas as nossas bases de todos os movimentos sociais que aqui estão. Vamos abrir a nossa boca, gritar bastante que nós não aceitaremos golpe nesse país. A democracia é extremamente importante para garantir com que a classe trabalhadora continue a ter direitos. Sem democracia, para nós, é o fim. Trouxemos ao presidente do Senado 322 manifestos com milhões de assinaturas de formadores de opinião da sociedade brasileira
para dizer claramente que nós somos contra o golpe. Nós esperamos que o Senado recupere a legalidade do processo e julgue o mérito. E nós, como movimento, temos certeza que a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade e, portanto, não pode sofrer o impeachment. E Renan Calheiros tem ainda na agenda às 15h um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na residência oficial da presidência do Senado. Incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico foi tema de debate nesta terça-feira da primeira audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a política pública, que será avaliada este ano pelos senadores. O funcionamento dos fundos setoriais de ciência, tecnologia e inovação. Segundo os dados do IPEA, em 2012, o orçamento para ciência e tecnologia do governo federal foi 18 bilhões de reais. Um dos principais fundos de incentivo ao desenvolvimento do setor é o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, responsável por 3 bilhões de reais. A pesquisadora do IPEA mostrou que os recursos do FNDCT cresceram à medida que o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação diminuiu. Isso porque programas do governo, como Ciência Sem Fronteiras, passaram a ser custeados pelo fundo. Ele não cresceu tanto quanto você poderia imaginar quando você olha o crescimento do orçamento do FNDCT, porque ele acabou suprindo uma série de lacunas para as quais ele não tinha sido destinado. Todo o recurso dos fundos setoriais, nosso entendimento, que sai da finalidade básica e passa para atender outras despesas, no modo de ver da equipe de auditoria que foi acatada pelo plenário do tribunal, deixa de ser aplicado em ciência e tecnologia na forma original. Os palestrantes sugeriram que o modelo de estímulo à ciência e tecnologia no Brasil precisa ser repensado. Falando especificamente do FNDCT, o tribunal determinou que o Conselho Diretor elaborasse um documento de políticas e diretrizes do fundo para que os investimentos não sejam muito pulverizados, né, estejam em consonância com a Política Nacional de Ciência e Tecnologia, que isso é uma exigência legal, da Lei 11.540, e que sejam feitas avaliações regulares de impacto e resultado dos fundos. Uma das sugestões apresentadas na audiência foi alterar a lei de licitações. Para facilitar que o Estado brasileiro possa adquirir pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente não tem isso previsto claramente na nossa legislação. Então, isso passa por uma mudança na lei de compras que crie mecanismos pelos quais o Estado poderia adquirir um produto que ainda não existe. Vamos formatar uma lei para atualizar esse trabalho, a destinação dos recursos públicos, que são bilhões e que não são investidos na investigação tecnológica e científica. Você terá outras notícias na nossa página, senado.leg.br/TV. Assista em instantes à sessão plenária. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.